Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa escola bíblica Pão da Vida, né? Nós estamos na aula de número 8 e eu gostaria já de ir direto para a nossa apostila. A aula de número 8 é a segunda viagem missionária Filipos. O nosso texto áureo está aqui e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. E a verdade prática é essa: o evangelho é Deus chegando com salvação aos desesperados. As leituras bíblicas diárias estão aí, certamente os irmãos já leram. E a leitura bíblica em classe está em Atos 16, versículo 25 a 31. Eu vou deixar que você leia essa leitura bíblica em classe da conversão do carcereiro de Filipos. Eu quero chamar a atenção para você para uma coisa interessante. A nossa apostila, a nossa aula é sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E bem aqui assim tem dizendo Filipos. Por quê? Porque a segunda viagem missionária de Paulo, ela vai ser a mais abrangente, a mais extensa viagem de Paulo registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então vai ter Filipos, vai ter Atenas, vai ter Éfeso, Corinto. Ele vai alcançar cidades estratégicas e muito importantes na história da Bíblia, ok? Então, nós vamos hoje estudar a primeira parte dessa viagem missionária, a segunda viagem missionária. Você lembra que João Marcos abandonara Barnabé e Paulo na cidade de Perge? Foi na primeira viagem missionária, quando ele estava passando pela Panfília. Nós falamos na aula passada, Barnabé e Paulo estavam indo em viagem, passando por uma região muito conhecida por assaltos, por ataques de mercadores, né? E João Marcos abandonou a viagem, voltou para Antioquia. Quando Paulo desejou visitar as igrejas recém-abertas, naquele intervalo do capítulo 15 de Atos, eles estavam em Jerusalém e estavam em Antioquia da Síria. Então, Paulo desejou voltar a visitar as igrejas recém-abertas. Barnabé, então, planejou levar João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, mas houve uma severa discordância da parte de Paulo, o que causou uma grande contenda e separação de Barnabé e Paulo. Com este contexto, dessa contenda, dessa discussão, se criaram duas equipes missionárias. Partem de Antioquia da Síria, Barnabé e João Marcos para Chipre. Paulo e Silas partem para a Síria e para a Cilícia, região ali natural do apóstolo Paulo, né? Então eu quero que você observe, meus amados irmãos, que mesmo os mais espirituais, os mais originais discípulos do Senhor, os apóstolos como Paulo, Barnabé, eles também tinham seus reveses, suas desavenças, suas opiniões contrárias e nem sempre eram resolvidas de forma pacífica. Houve uma grande contenda, uma grande discussão e uma discordância irreversível entre Barnabé e Paulo sobre a questão de levar ou não levar João Marcos. Há uma história aqui muito interessante que você pode perseguir no estudo que você deseja fazer, sobre a paciência que os líderes precisam ter com novos discípulos. Não desistir deles, não os abandoná-lo. Paulo foi aprender isso depois. Paulo foi aprender a ter paciência com os discípulos e formar uma geração de discípulos seguindo a ele. Lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, ele reconhece o valor de João Marcos. Aliás, é na segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando ele já está no ocaso do seu ministério, ele diz: traz João Marcos, tragam João Marcos, que ele é muito precioso
para mim. Ele reconhece, né, o erro dele nesse capítulo de 15, no capítulo 15 de Atos, quando ele decide recomeçar as suas viagens e não leva João Marcos. Mas até nos erros que nós cometemos, Deus tira proveitos e faz coisas maiores. Porque a separação de Barnabé e Paulo nesse momento, embora tenha sido por um motivo banal e de uma forma muito dramática, foi uma contenda, mas Deus transformou em duas equipes missionárias, alcançando duas frentes de avanço do Evangelho de Jesus. Que maravilha, né? Vamos então aqui, o primeiro ponto, o chamado de Timóteo. Retornando à cidade de Derbe, Paulo conhece um jovem promissor no Evangelho, Timóteo, o qual convoca para a missão. A equipe de Paulo crescia e difundia a palavra por todos os lugares, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Está aí, né? Capítulo 15, 16 de Atos. Paulo primeiro encontra Timóteo no início da sua segunda viagem. Ele encontra Timóteo, que é filho de judia, com um pai grego, né? E ele leva Timóteo para treinar, para discipular Timóteo. Convoca Timóteo, Timóteo aceita o chamado, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo diz que Timóteo recebeu o dom de evangelista pela imposição das mãos de Paulo, e tudo isso ocorre aí, no verso 1 ao verso 5, quando Timóteo é chamado para o ministério e passa a seguir a Paulo. Quando eles estão na cidade de Troade, versos 8 a 11 do capítulo 16 de Atos, depois de passar por vários lugares, como a Frígia, a Mísia, né, sem ter a direção de Deus para evangelizar essas cidades, Frígia, Mísia, eles chegaram à cidade de Troade. Às vezes, nós ficamos sem uma direção específica de Deus para parar em determinadas cidades, bairros e pregar o evangelho. Claro que a missão é aberta, é franca para todos os lugares, mas nós sabemos, irmãos, que a evangelização só tem verdadeiro fruto quando está numa direção específica, clara de Deus para evangelizar um lugar. Principalmente nessa época em que o evangelho estava começando. Sem ter essa direção, eles chegam na cidade de Troade. Nesta cidade teve uma visão que lhe deu direcionamento poderoso na história da igreja. Veja aqui, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve esse sonho, teve essa revelação aqui, e essa revelação foi muito forte, porque eles abriam a Europa para o evangelho a partir dessa direção. Foi o que eu acabei de dizer. Evangelizar, você pode evangelizar todos os lugares, todas as pessoas, mas quando há uma direção específica, vai a tal lugar, prega a minha palavra, faz a obra ali, é porque Deus quer plantar uma igreja, é porque Deus quer começar uma grande obra. Então, Paulo tem esse sonho de um macedônico que chega para ele no sonho e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Há alguns anos, décadas atrás, dessa história de Paulo, um outro grego atravessou a Macedônia, invadiu a Europa e conquistou o mundo inteiro, que foi Alexandre o Grande. E agora o grande general do exército do evangelho, que é Paulo, né? Esse capitão do evangelho, atravessa a Macedônia e parte para a cidade de Filipos para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E olha, aqui, exatamente nesse momento, Atos 16, verso 9, a igreja começa a ter a maior expansão de crescimento do evangelho na história bíblica. É quando Paulo entra na Macedônia, atravessa e vai pregar o evangelho para os europeus, o antigo continente da Europa. O evangelho em Filipos
Nosso terceiro ponto, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade, verso 12. O que acontece em Filipos? Filipos se torna uma cidade realmente muito importante da história bíblica, irmãos. Tanto na expansão do evangelho, quanto no ministério específico de Paulo. Ele escreve aos Filipenses, sua carta, Filipenses de Filipos. E ele confessa que Filipos ajudou muito, desde o princípio, o ministério de Paulo. Então, Paulo tem essa gratidão pela cidade, pela igreja de Filipos. Então, é importante a gente observar qual foi a obra de Paulo em Filipos. O primeiro ato da obra de Paulo em Filipos foi a conversão de Lídia. Uma história que não é muito falada, não é muito conhecida pela maioria dos crentes, mas a conversão de Lídia, evangelizando aonde as pessoas estão. No verso 13 a 15 de Atos 16, Paulo vai para a margem de um rio. É interessante que aqui nessa época as pessoas procuravam as margens do rio para negociar produtos, mercadorias, para fazer meditações, para fazer orações. E ali há uma grande concentração de pessoas nesse rio em Filipos. Paulo vai para lá e encontra uma senhora distinta, uma senhora mercadejadora, comerciante de púrpura, de tecido caríssimo. Ela está lá vendendo púrpura na margem do rio e Paulo prega a palavra. A púrpura ela trazia da cidade de Tiatira, é muito conhecida, né? A cidade de Tiatira pelos seus tecidos, pelos seus panos caríssimos. Isso nos leva a entender que era uma pessoa de muitas posses. Ela era uma pessoa rica, porque para comprar púrpura, para vender, devia ter bastante posses. E olha o que acontece. Ela creu e se tornou apoiadora do avanço da igreja. Você vai ver aí no verso 13 a 15, né, que ela insistiu que Paulo entrasse na casa dela e ficasse com ela ali alguns dias com a sua família. Isso dá a entender que ela tinha uma casa de relativo tamanho para receber Paulo e aqueles que o acompanhavam. E tinha recursos para alimentar as pessoas que estavam com Paulo, que eram no mínimo aí umas 5 pessoas. No mínimo. Paulo e Silas, Timóteo e mais uns 2 ou 3, né? E eu acho que Lucas já estava com Paulo também nessa parte da viagem. Então ela tinha posses, tinha casa, tinha riqueza suficiente para acomodar, e foi ali que Paulo encontrou apoio para continuar fazendo a obra na cidade de Filipos. E aí acontece uma outra coisa, a adivinhadora de Filipos e a prisão de Paulo. Uma mulher que tinha um espírito de adivinha perseguiu Paulo e Silas com elogios e afirmações reveladoras. Mas Paulo, percebendo que era algo maligno, repreendeu, causando prejuízo aos homens que tiravam proveito do engano que levou Paulo e Silas à prisão. Presta bem atenção aqui, ó. Era uma mulher que enganava muita gente na época, né? Ela enganava muitas pessoas e dava lucro a homens que se aproveitavam desse engano, desse espírito de engano, de magia, de feitiçaria, de mentira. Só que veja o que acontece. Ela seguia Paulo e Silas com elogios e afirmações reveladoras. Estes homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Ela elogiava, ela exaltava Paulo e Silas. Isso incomodou Paulo. Não incomodaria muitos pastores e pregadores nos nossos dias, né? Que gostam de elogios, gostam de lisonjas, mas Paulo estava discernindo, estava muito atento, muito ligado, muito vigilante e percebeu que aqueles elogios estavam demasiados. Tenha cuidado com o elogio demasiado.
Tenha cuidado com lisonjas, afirmações, revelações do seu ministério, que você é homem de Deus, que você vai ser muito usado, que você tenha cuidado. Quando isso passa o limite aceitável, é hora de repreender. É hora de repreender. E Paulo não contou história. Ele virou-se para ela e repreendeu o espírito imundo. E o que acontece? A mulher parou de adivinhar. A mulher parou de ser usada pelo espírito de adivinho que adivinhava a vida das pessoas. E isso deu um prejuízo, aleluia! Deu um prejuízo aos homens que tiravam proveito desse engano. Glória a Deus! Deu um prejuízo, anota isso na sua apostila. Eu e você precisamos ser prejuízo para o império de Satanás, para o reino das trevas. As trevas têm que ter prejuízo conosco. O engano, a mentira serão desmascarados e terão grande prejuízo por causa da revelação do evangelho. A mulher parou de adivinhar e aqueles homens aproveitadores, enganadores que tiravam proveito, que ganhavam dinheiro, muito dinheiro. Era tanto dinheiro, irmão, que eles processaram Paulo e Silas, denunciaram, e Paulo e Silas foram presos por causa disso. Quer dizer, havia gente grande, havia gente rica, trabalhando em cima desse engano, e o evangelho foi um grande prejuízo. Paulo e Silas foram presos, né? Agora, a conversão do carcereiro de Filipos é uma das histórias mais conhecidas no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, ó, o carcereiro é uma das histórias mais conhecidas do livro de Atos dos Apóstolos, o carcereiro de Filipos. Eu, essa semana passada, preguei aqui na igreja em São Paulo sobre Deus permite uma prisão na nossa caminhada para encontrar pessoas na prisão e ganhá-las para Jesus. Paulo estava preso, encontrou Onésimo, quem sabe até aí em Filipos ou em Éfeso. Paulo estava preso, encontrou Onésimo e ganhou ele para Jesus. Paulo ganhou muita gente nas prisões. As prisões do crente é um campo missionário para ganhar vidas para Jesus. Paulo chega é preso lá em Filipos, né? Veja como ele foi confrontado pelo poder de Deus, o carcereiro, e a honestidade dos seus discípulos, né? Ele tinha o poder sobre os presos, por isso levou Paulo e Silas à sua casa. Vocês sabem da história, não está narrada aqui por conta de falta de espaço, mas Atos 16, versículo 24 a 34, você vai ver lá que Paulo e Silas estavam cantando na prisão. E a prisão estremeceu, as portas das cadeias foram abertas e o carcereiro que estava descansando, quando chegou lá, percebeu que as prisões estavam abertas e ele pensou: os presos todos fugiram. E um carcereiro, um vigilante da cadeia romana, se deixasse um preso fugir, seria morto por causa desse fugitivo. Então ele ficou desesperado. Ele puxou da espada, ia se matar, quando ele ouviu lá de dentro de uma das masmorras, de uma das prisões, uma voz que era de Paulo: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Eu acho isso muito interessante. Nas entrelinhas a gente percebe que Paulo estava pregando nessa cadeia, Paulo estava cantando, Paulo estava fazendo a obra de Deus, ao ponto de nenhum preso se aproveitar das portas abertas para fugir. Ficaram todos ali debaixo da influência do evangelho. Que maravilha, né? E aí a última pessoa a ser alcançada por essa influência foi o carcereiro, que disse: que farei, varões e irmãos? O que eu faço? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Maravilha. Naquele momento ele aceitou Jesus, só que ele não queria se converter sozinho. Ele leva Paulo e Silas para a sua casa, onde ali a família do carcereiro foram batizados nas águas e depois voltaram para a prisão.
Depois voltaram para a prisão. O carcereiro leva Paulo e Silas até a sua casa, sob a tutela, a guarda, fechou a cadeia lá com todos os presos e foi para casa, levou Paulo e Silas, fala desse evangelho aí para minha família. Todos aceitaram a Jesus, todos foram batizados nas águas e depois Paulo e Silas foram para onde? Para a cadeia, voltaram para a cadeia. Exatamente. Eles não poderiam fugir, senão comprometeria a integridade do carcereiro. Agora veja só, no dia posterior, o dia seguinte, os magistrados, os juízes mandaram soltar Paulo e Silas. Na surdina, perceberam que tinham cometido um erro jurídico, né? Perceberam que estavam infringindo a lei, tentando prender Paulo e Silas, mandaram o carcereiro soltar. Mas Paulo, sabendo que não poderia ser assim, e desconfiando que poderia servir a uma perseguição maior, mandou que eles viessem soltá-los, pois era cidadão romano. Há algumas coisas aqui para se entender muito forte, irmão. Primeiro, o erro dos magistrados não era razão para prender Paulo e Silas, mas prenderam por causa de uma questão religiosa, muito parecido com o que acontece hoje no Brasil, né? 2024, vocês sabem que estão prendendo pessoas simplesmente por cantar hinos, por falar de libertação, por falar de liberdade. Pois é. Aí prenderam Paulo e Silas. E aí quiseram soltar Paulo e Silas na surdina, soltar. Os magistrados, os juízes não quiseram nem ir lá. Paulo e Silas disseram, não, não é assim não. Vocês têm que vir aqui assinar um documento de soltura para que a gente possa sair em paz. Porque se eles saíssem assim, os magistrados podiam dizer eles fugiram. Matava o carcereiro e mandava matar Paulo e Silas. Paulo disse, não, vocês nos prenderam. Vocês terão que nos soltar. Não mandaram dar uma surra em Paulo e Silas? Nos mandaram prender? Então venham nos soltar. Até porque nós somos cidadãos romanos. Opa, isso estremeceu os juízes, porque o cidadão romano tinha que ser tratado na rigidez da lei. Não podiam ser açoitados sem um tribunal, e eles foram. Não podiam ser presos sem um julgamento digno, com direito à defesa, e eles não tiveram isso. Os magistrados ficaram assombrados. O que é que a gente aprende com isso? Que nós, pastores, pregadores do evangelho, precisamos conhecer o direito à lei, né? Nós não podemos ir para as praças pregar sem pedir autorização. Nós não podemos entrar no hospital sem autorização da diretoria. Nós não podemos visitar cadeias, presídios, penitenciárias sem a permissão da Secretaria da Justiça, porque poderemos incorrer em crime. Mas tendo autorização, né, nós estamos legalizados e debaixo da lei dos homens, a lei de Deus prevalece com muita força, com muito poder. Meus amados, essas são as lições que a gente aprende aqui na nossa segunda viagem de Paulo a Filipos. Nós demos aqui um panorama dessa história, mas eu te aconselho a ler Atos 16, pegar a revistinha e tirar as lições que nós começamos a lhe mostrar aqui nessa aula. Na próxima aula nós vamos estudar a continuidade da viagem de Paulo, da segunda viagem missionária de Paulo, que de Filipos ele vai para Atenas. Eu lhe aguardo na próxima aula, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, fiquem na paz.